Companheiros, me sinto muito orgulhoso de saber que a nossa candidata eleita pelo PT é a mais votada de Ipatinga e tem uma família muito grande. Cida Lima, isso nos orgulha muito. Olá pessoal, seja bem-vindo. Estamos de volta no segundo vídeo da entrevista com essa vereadora que a gente já conhece desde 2020. Tem acompanhado o trabalho dela, respeitando sempre as pessoas humanas. É o que a gente sempre faz. A gente está aqui brincando com o Lula de forma respeitosa, sem denegrir a imagem dele, e muito menos da vereadora que é do PT. O PT no Brasil, ele teve uma ascensão muito grande na época de Chico Ferramenta, João Magno e próprio presidente Lula, mas ele foi em decadência. Tanto é que só elegeu uma capital, né, dos 26 estados, somente uma capital no PT esse ano. Ou seja, a gente tem percebido que centro-direita e os mais conservadores têm tomado o poder. Mas aqui em Ipatinga, mesmo sendo assim, nós temos aí essa vereadora que foi eleita com apenas 10 candidatos no PT e a coligação por nome de Federação com o PV, que ajudou nessa sobra, né, Cida, a eleger o Daniel, chamado Daniel do Bem. Obrigado mais uma vez. Cida, conta um pouco a história da sua família. São 10 irmãos. Eu dizia no vídeo anterior, se você não assistiu, tá no TikTok, @TV do Povo Oficial, ou no Facebook, Twitter, Twitch TV, LinkedIn, YouTube, Instagram, @ATV do Povo. Você fala que são 10 irmãos ao todo. E um deles eu conheço, agora já não conheço mais, que não está morando aqui, que é o do Depósito Lima, no Bom Jardim. Cida, são quantos do sexo masculino e quantos do sexo feminino? São 10, 5 do sexo feminino e 5 do sexo masculino. Eu sou a quinta, né? Sou a quinta irmã desses. São 3 mulheres, depois um homem, que é esse que você conheceu, depois eu, depois mais um irmão, uma irmã e mais 3 irmãos. Somos 10. Vocês vieram de qual cidade mesmo? Eu brinco, né, que a gente veio do interior de Inhapim. Indo pro lado de São Domingos das Dores, aquela serra alta lá? São Domingos das Dores era do município de Inhapim, né? Aí foi emancipada naquela época que vários municípios bem pequenininhos, né, foram emancipados. Então nós somos de lá, de um lugar chamado Bom Jesus do Rio Preto. Eu nasci perto, assim, de 2 cachoeiras muito bonitas, num local que se chama Córrego das Cachoeiras, onde morava meu avô materno, minha avó materna. Então eu nasci lá, depois a gente veio para o Bom Jesus do Rio Preto, né, que é esse lugar, e eu vim para aqui para continuar meus estudos, ensino médio. Ah, você estudou lá no ensino fundamental? Até a 8ª série, é o fundamental, né, que era até a 8ª série. Hoje é até a 9ª série? Até o 9º ano hoje, e aí de lá eu não tinha, né, como estudar lá, poderia ir para Inhapim, mas aqui eu tinha parentes aqui, né, tinha meu tio, minha tia que morava aqui, com uma família muito grande também, e aí acabei vindo para morar na casa de uma prima, que foi como eu consegui, né, poder estudar e fiz magistério, né, até com a intenção de voltar para lá, só que nesse meio que eu estava fazendo magistério, no último ano que eu estava aqui, meu pai adoeceu, acometido por um câncer, e ele acabou falecendo no final do ensino médio. Então ele acaba que ele não me viu formar a professora, triste, né? Né? E eu seria a primeira filha, embora eu não seja a mais velha, eu fui a primeira que saí para estudar, né? Então imagina, eu tô assim, te interrompendo para falar que talvez ainda você não sente dor mais, mas quando se fala dá quase vontade de chorar, porque seu pai não pôde ver e nem imagina que você seria vereadora, nem imaginava, né? Realmente eu penso que não. E aí ele não pôde ver, né? Mas a gente sabe que ele, né, estava junto porque ele prezava muito por essa questão do estudo, embora ele seja, né, não tivesse estudo quase nenhum, era aquela pessoa que foi alfabetizada assim na vida, né? Participava muito também dos movimentos da igreja, né, onde a gente morava, do sindicato rural. Ele era o representante do sindicato lá nesse lugar onde a gente morava. Então, desde criança, a gente tem esse trabalho, ajudava ele ali também naquelas coisas ali. E aí, quando vim para Ipatinga, logo depois, uns 3 anos depois, né, ele faleceu. E aí, depois, a minha mãe veio, no ano seguinte que ele faleceu. Então... Aí, minha mãe veio com os outros irmãos todos que estavam lá. Ah, entendi. Mas aí você disse que o seu irmão Depósito, ele veio primeiro que você para Ipatinga? Não, ele foi para o Bom Jardim. Ah, Bom Jardim, você dizia Bom Jardim. Ele chegou a vir aqui para Ipatinga uns tempos, trabalhou aqui, mas aí depois eu vim, ele acabou, quando meu pai adoeceu, ficou um tempo doente, ele que foi tomar conta do meu pai.
Então ele voltou para a roça, meu pai ficou muito em Belo Horizonte, né? Tinha um irmão que morava lá também. Então ficou muito lá, fez um tratamento longo, né, do câncer, mas que acabou não sobrevivendo depois. E aí minha mãe veio para aqui, logo depois que meu pai faleceu, em 94, e aí foi aquela história, né? Era muito difícil, né? Ainda a década de 90, início da década de 90, era muito difícil, aluguel muito caro, a gente, para estudar, era difícil até conseguir vaga nas escolas públicas. E às vezes quem ganhava um bom salário também a custo era alto. Me fez lembrar aqui que entre 90 e 97 eu tive contador, ganhava 5 salários mínimos líquidos por mês. E eu praticamente não tenho nada desse salário. O aluguel de um barraco assim péssimo era um salário mínimo. E hoje a gente tem a valorização do salário mínimo, né? Você estava aí com o Lula, nunca na história desse país a gente teve o salário mínimo tão valorizado, né? Como depois do Deixa abaixo, Lula. Só R$9 de aumento. Não vai cortar essa parte, não. Mas tudo bem, vai ficar. Então nunca a gente teve essa história, mas hoje a gente encontra casas boas para alugar, apartamentos bons, por aí, R$600, R$700, que nós moramos assim 3, 4 quartos, né? A gente morou muito mal quando chegou aqui, né? E assim, por um preço absurdo. E eu fiz a minha faculdade, aí fui fazer o vestibular, pensei assim, não, vou fazer o vestibular, vamos ver o que dá. Eu não tinha expectativa de passar. Só que assim, foi fácil passar. A gente às vezes subestima, né? Você pensava assim, o vestibular, pensava aquela coisa. Aí acabei passando, não tinha emprego no primeiro momento. Aí, assim, foi muito difícil estudar. Eu estudei em Caratinga, né? Fiz minha licenciatura em português, né? Letras. Em Caratinga foi muito difícil, né? Hoje tem faculdade para qualquer esquina, até online. Praticamente passava fome, né? Aí hoje a gente tem, né? Não é o ideal, mas hoje a gente tem ProUni, tem o FIES, tem tudo isso aí que já tem essa facilidade para a gente estudar. A gente já consegue isso. O que nós precisamos, e aí esse é um compromisso também que eu tenho aqui com a nossa cidade, é a gente lutar por uma universidade pública aqui, né? Então a nossa universidade, o Instituto Federal. Isso, o Instituto Federal, mas a gente precisa. O polo da UFOP. O polo da UFOP a gente precisa, vai vir para aqui. O presidente Lula trazer o polo presencial no lugar de apenas online. Sim, não, e aí vai ser presencial. Teve cogitação de ser uma vez, lá na época do penúltimo mandato do Chico, ou no último, que lá no bairro, naquela comunidade 1º de junho, que ia, antes de construir o loteamento, ia ser ali e tal. Você lembra disso? Não lembro. Eu me lembro dessa extensão da UFOP mesmo, desse polo da UFOP aqui, no governo de Cecília. Mas esse é na Suplan. Mas aí eu lembro que teve algo cogitado antes do 1º de junho, tem o 1º de maio, né? Nova Conquista no Bom Jardim, que eu estou falando. Aí aquele 1º de junho, que copinho de morro ali, seria... Cogitaram falar isso, mas a dificuldade de acesso ali... Eu não lembro dessa época, não. Esse da UFOP aí atrás. Eu lembro, e é exatamente esse que está sendo retomado agora e que já está conversado com o presidente Lula e ele já nós vamos ter. Porque, inclusive, é implementar essa luta. Você acredita que até o final do mandato dele conseguir trazer oficialmente para Ipatinga? Sim, e tem que ser uma luta que nós, ipatinguenses, precisamos fazer. A gente precisa fazer isso porque a União deve isso para Ipatinga e nós devemos isso para o nosso povo de Ipatinga. A gente tem aqui, os nossos jovens, eles terminam o ensino médio, eles vão embora. Não tem, a cidade não absorve, nós não temos assim, nós não somos um polo cultural, então a gente precisa investir nisso, educação, cultura, isso tem que ser, porque uma sociedade caminha e se transforma assim. Ipatinga até 20 anos atrás, aproximadamente, se não me falha a memória, não tinha vida noturna, era só estilos em Minas, 19 horas, 20 horas no máximo, está todos uns comércios fechados, que não tinha público. Agora tem uma cultura de ter público, bares à noite. Que é uma cidade pobre, né? Nesse sentido aí. Então agora a gente está melhorando e precisamos melhorar mais. E ter uma universidade federal é muito importante para uma região se enriquecer, se mudar, se transformar, ser uma região melhor. Um povo mais educado, um povo mais desenvolvido. Você acredita que nesses 2 anos o presidente Lula vai conseguir assinar a ordem de serviço e trazer de fato para cá a Universidade Federal?
eu acredito e eu vou lutar por isso, assim como eu tenho certeza também que as outras autoridades, né, que vão também fazer isso, né? Tá. Mas eu vou lutar Eu por quero isso. te interromper para a gente passar para o nosso, encerrar esse vídeo e continuar no próximo. A gente vai falar sobre esse detalhe aí da universidade e sobre se você se formou como já professora, foi quando você já era casada, né? Quantos filhos você tem e etc. Então você de casa, segura aí, Cida. Segura também no próximo vídeo, mas para você assistir, você precisa seguir a gente, TikTok e Kuai. Você gosta dessas duas redes sociais? @ATV do Povo Oficial. Se você gosta das redes sociais tradicionais, Facebook, Twitter, Twitch TV, LinkedIn, YouTube e Instagram, @ATV do Povo. Tá certo? Espero você no próximo vídeo. A gente vai continuar por aqui aguardando você. A TV do Povo, a gente se encontra aqui.